salvação, apresente alguém em oração. Você sabe que precisa de Cristo, precisa de salvação. A terra está cheia de engano, cheia de maldições, mas Cristo nos libertou de toda a maldição. Por isso vamos apresentar cada vida nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, aqui nós oramos, ó Pai, segundo a Tua palavra, o Senhor diz que devemos orar uns pelos outros. Nós apresentamos agora, Pai, em nome de Jesus, cada vida que está aprisionada por vícios, perdições, enganos, maldições, ó Deus Santo. Cada vida que está longe da verdade, que está longe, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, ó Deus Santo. Nós apresentamos agora diante de Ti, que seja agora quebrado, Senhor, todo engano, seja agora quebrado toda corrente de perdição, em nome de Jesus. Vidas sejam salvas, vidas sejam libertas deste tempo, em nome de Jesus Cristo. Todo o poder das trevas, todo o poder do engano caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda fraqueza, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam fortalecidos, que os olhos sejam abertos, que os ouvidos sejam abertos agora para te ouvir, que o coração seja quebrantado, ó Deus Santo, para receber a tua salvação nesta hora. Ó Deus vivo, aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é poderoso para livrar, para dar vida, ou para dar mais uma oportunidade, meu Deus Santo. Tem misericórdia daqueles que estão agora sendo instrumento maligno, sendo instrumento do pecado, instrumento da dor, instrumento de morte. Em nome de Jesus Cristo, agora seja cancelado todo laço de morte, todo laço de destruição agora, em nome de Jesus. Que os teus filhos agora possam, Senhor, receber livramento do Senhor nesta hora. Oh Deus Santo, que a mesma graça e bondade do Senhor que nos alcançou, alcance agora essas vidas que estão em meio ao engano, e elas venham ser salvas, venham ser transformadas para a glória do nome santo do Senhor Jesus. E que a tua igreja possa clamar, que a tua igreja possa profetizar salvação, libertação, cura, transformação em nome de Jesus. Assim nós profetizamos, segundo a poderosa vontade do Senhor, para que vidas sejam salvas neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que você se lembre sempre que você é instrumento da salvação do Senhor, que por meio da tua oração Deus ainda salva vidas, Deus ainda liberta vidas por meio da sua oração. Você precisa crer nisso e ter isso em mente, que Deus levantou a sua igreja para orar, para profetizar, para declarar que há salvação do Senhor sobre a face da terra. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim, Romanos 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou ler novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 9 diz assim também: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Amém? Vamos se acertar em nome de Jesus. A Bíblia, nesse texto de Romanos 8, é bem clara. Romanos 8 já inicia, desde o primeiro versículo, falando de Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí vai falar sobre o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, porque Cristo é a pessoa da Trindade. Quem crê em Cristo, crê na Trindade. Crê que Cristo é a pessoa da Trindade, é o Deus encarnado. Por isso que Paulo vai fazer esses dois termos cambiáveis, Espírito de Cristo e Espírito de Deus. Não são dois Espíritos, é um só Espírito. Porque Cristo e Deus são um. É a pessoa da Trindade. Cristo é o Deus encarnado. Por isso que vai falar no versículo 9, que aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E no versículo, como nós temos, versículo 14, vai dizer: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus é o mesmo, porque Cristo e o Pai são um. São pessoas distintas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer esses dois termos: Espírito de Cristo, Espírito de Deus. É o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Ou seja, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, não têm o Espírito de Deus, não são dele, não são filhos de Deus. Por isso que uma verdade precisa ser sempre alertada sobre nós e sobre toda a humanidade: que aqueles que não têm vida em Cristo, não têm o Espírito de Cristo, estes não têm parte com Deus. Podemos fazer parte de qualquer nível de religiosidade, qualquer nível de cultura religiosa, mas se não tivermos vida, o Espírito de Cristo que nos vivifica, aí esses não têm parte com Deus, não são chamados filhos de Deus. Podem ser aqueles que creem em Deus, que acreditam na existência de Deus, mas se não tiver o Espírito daquele que habitou entre nós, que encarnou, que se fez carne, Cristo Jesus, o Filho de Deus, se não tiver o Espírito dele, não temos parte com Deus. Não somos filhos da família de Deus se não tivermos o Espírito de Cristo. Porque Cristo é o penhor da nossa salvação. Foi Ele quem nos trouxe a verdade sobre a existência do Deus vivo que fez os céus e a terra e que conduziu o povo hebreu até a terra prometida. Então o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é o mesmo e precisa estar habitado na igreja, nos seus filhos, naqueles que creem. Portanto, não há vida, não há parte com Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Outro dia, esta semana passada, eu estava vendo na televisão uma pessoa espiritualista dizendo assim: olha, que não podemos ter uma verdade única, uma referência única, porque isso é muita arrogância, é muita presunção de uma igreja ou de uma religião ou de um líder espiritual dizer que temos que ter somente uma verdade, somente uma direção. Olha a ideia filosófica e religiosa que está aí. Não podemos ter uma só verdade, uma só direção. Olha o que as pessoas estão ouvindo, olha o que está sendo proclamado nas mídias. Não podemos ter uma verdade, ou seja, está dizendo assim: eu não posso ser sujeito a uma só liderança, a um só espírito, a uma só verdade. Eu preciso ter várias opções de fé e de verdades. Ei, querido, a Bíblia é muito clara em dizer que há só um Deus, há só um Senhor, há só um Espírito.
sei se foi na terça ou na segunda-feira. Como é que pode, irmão, alguém se apegar a uma mistura de crenças e de espiritualidades para dizer: olha, não podemos ter uma só verdade, não podemos ter uma só referência. A Bíblia nos dá só uma referência. A Bíblia diz que só Jesus é a verdade. Aleluia. Por isso que a igreja precisa estar mergulhada na palavra, porque a narrativa que está nas mídias, a narrativa que está nas ruas, é que não podemos ser somente de Cristo, e que Cristo é um ser de diverso e plural do não. Cristo diz: ei, eu sou a verdade, não tem outro que seja, eu sou, e ainda mais ninguém vem ao Pai se não for por mim, somente Ele é o caminho. Então, a palavra de Cristo não cabe, não pode ser distorcida. A pessoa de Cristo não pode ser distorcida a tal ponto de pregarem um Cristo místico, um Cristo que é cheio de misturas. Não, Cristo é único, Senhor, caminho, vida, salvação, somente nele. Para sermos chamados filhos de Deus, precisamos declarar que o Teu Espírito está sobre nós e nos conduz, nos guia na direção certa por intermédio da Tua palavra. Ou seja, não tem como vivermos uma outra doutrina, um outro entendimento que não for o entendimento daquilo que Cristo estabeleceu sobre a sua igreja apostólica. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos em Gálatas: ei, ainda que venha um anjo, ainda que eu mesmo, igreja, eu possa comece a falar um outro evangelho diferente deste, que eu seja anátema, que eu seja maldito, amaldiçoado. Se eu mudar, Paulo está dizendo, se eu mudar esse discurso, porque o homem ele é mutável, com o tempo ele vai mudando. E Paulo diz: se o anjo, ou se até mesmo eu, mudar esse discurso bíblico de Cristo, que somente Cristo é a referência, é a verdade, é a salvação, que eu e anjos sejam amaldiçoados, porque não podemos mudar o que está fundamentado, e o fundamento é Cristo. Aleluia. Mas a sociedade cresce, a igreja, para não ficar para trás, quer crescer junto, no mesmo ritmo da sociedade, no mesmo ritmo das religiões, no mesmo ritmo dos enganos, e a igreja começa a se moldar ou a se mesclar com as religiosidades, com as filosofias, com as narrativas, dizendo: não, vamos caminhar junto para que ninguém fique para trás. Não, a igreja não precisa ter medo de nada, a igreja não precisa ser reconhecida por nenhum órgão público, por nenhum órgão governamental. A igreja é o que é, fundamentada por Cristo, sustentada por Cristo, alimentada por Cristo, vive por Cristo, pelo Espírito de Cristo, resiste pelo Espírito de Cristo e vai permanecer até o fim por causa do Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa se mesclar ou se mudar a nada. A igreja é única, é independente e é fundada por Cristo e vive pelo Espírito de Cristo. Se você tem essa certeza, estenda as suas mãos que eu vou profetizar. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida e você vai até o fim em nome de Jesus. Receba isso e aplauda Ele em nome de Jesus. A igreja ela é única, ela é diferente. Ela não se molda, ela não se mescla. A igreja não tem problema e não tem medo de ficar para trás. Não. A igreja hoje está sendo enganada por reconhecimento. Hoje já é reconhecido. O presidente reconheceu a música gospel como patrimônio cultural. Que maravilha. Música gospel reconhecida.
como patrimônio cultural. Tem um monte de porcaria aí que também é patrimônio cultural. A igreja não precisa de nenhum título, porque na verdade a música gospel é algo, deveria ser aleluia, que significa louvor, adoração a quem de direito, louvor e adoração a Deus. Isso é a verdadeira música gospel. A música louvor não foi feita para ser reconhecido por nenhuma nação, por nenhum governo. Mas a igreja se alegra com essas coisas. A igreja se alegra com títulos. A igreja se alegra com reconhecimento. Não. Jesus chamou a igreja para proclamar a verdade única que se chama Jesus Cristo. E disse para a igreja assim: vocês serão maltratados. Vocês serão chicoteados por causa de mim, por causa da verdade que vocês foram chamados para representar. É isso que Jesus disse. Jesus não disse: olha, vocês serão reconhecidos como pessoas que fazem bem para a humanidade. A filosofia humana diz assim: a melhor religião é a religião que faz das pessoas melhores, que faz as pessoas melhorarem, faz as pessoas terem atos de bondade. Simplesmente assim. Não precisa da figura central, Cristo. Precisa somente uma religião que faz melhorias na sociedade e melhoria nas pessoas. Não quer a verdade central, que é o Cristo reto, santo, que chama a sua igreja para ser reta e santa. Não quer um Cristo unicista, que é somente Ele e mais ninguém. Então a igreja, nós precisamos tomar cuidado com essas narrativas, porque os nossos jovens, nossos filhos, os nossos netos vão crescer aqui. Talvez nós não estaremos mais aqui, mas a igreja ainda pode estar, e aí a igreja não pode se perder, irmãos. A igreja só se perde, a igreja só perece, como diz Oséias, o meu povo peca, perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, por falta de ter coragem de expor o verdadeiro conhecimento, a igreja está se mesclando e se corrompendo. E aí o nosso vai dizer para Romanos e vai dizer para nós, que também somos como romanos, nós somos judeus, somos todos romanos, gentios de outras nações. Diz assim: ei, não adianta você ter muita fé, não adianta você ter muita crença, se o Espírito daquele que é a verdade, se o Espírito de Cristo Jesus não estiver no indivíduo, este indivíduo não é de Deus. Que coisa terrível. Alguém cheio de fé, alguém cheio de costume, alguém cheio de regras, alguém cheio de moralidade, cheio de questões certas e erradas, cheio de acertos na sociedade, cheio de reconhecimento na sociedade. Mas aí a palavra de Deus vai dizer assim: ei, se você não tiver o Espírito do Cristo que morreu e ressuscitou por nós, ei, você não tem parte com o Pai, com o Deus vivo. Então a igreja ela não vive por moralidade, por aquilo que a sociedade diz que é moral ou não. A igreja vive pelo fundamento, pelo preceito, pelos preceitos de Cristo. Eu e você só podemos bater no peito e dizer que somos filhos de Deus por intermédio do Espírito. Aleluia. Não é por moralidade, não é por tradições, não é por fé somente, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor que fala conosco e diz: aí, tu és meu, tu és meu filho, tu és minha filha. É pelo Espírito.
O Espírito não vem por outro intermédio, se não for por render graças, render glórias ao Senhor, chamado Jesus Cristo. Por isso que nossos lábios tem que estar cheio de adoração, mas a nossa boca só vai proclamar, só vai falar daquilo que o coração estiver cheio, daquilo que o Espírito estiver cheio. Se o teu Espírito está cheio do Espírito Santo, então você vai proclamar o que é do Espírito. A Bíblia diz em Lucas 1 que Zacarias, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito de Deus ainda nem tinha sido derramado, porque Jesus ainda nem sequer tinha nascido, mas porque o anjo do Senhor falou com ele, e João Batista, sua esposa, ficou grávida, mesmo sendo estéril, e João Batista nasceu para proclamar a verdade. Então, no nascimento de João Batista, a Bíblia diz que Zacarias, o cântico de Zacarias, Lucas 1:17-67 diz assim: e Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Jesus nem tinha nascido ainda, o Espírito do Senhor ainda nem tinha sido liberado, mas a Bíblia diz que Zacarias agora está cheio do Espírito Santo. E quem era Zacarias? Era o sacerdote, servia na ordem de Abiás, servia por intermédio de todo o rito sacerdotal que foi estabelecido lá no Antigo Testamento por meio do rei Davi. Este homem nunca havia experimentado do Espírito Santo, mas agora, por causa da palavra do Senhor, o anjo do Senhor se manifestou a ele e cumpriu a promessa do filho João Batista. Agora ele diz que, a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo e está profetizando as grandezas de Deus, porque somente pelo Espírito de Deus nós podemos mudar a nossa palavra. Este homem só sabia dos ritos mosaicos que ele tinha que cumprir no templo, porque ele era sacerdote. Mas agora ele está profetizando as grandezas de Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre ele. Fora do tempo desejado, porque o Espírito do Senhor, segundo o entendimento dos homens, só podia se manifestar depois da cruz de Cristo, e esse homem está cheio do Espírito antes de Cristo nascer. Da mesma forma, como eu disse aqui na quarta-feira passada, o Espírito do Senhor está também sobre a vida de Maria, e ela começa a cantar ainda estando grávida. O Cristo, a semente da verdade, ainda não tinha nem nascido, mas ela já está louvando, já está engrandecendo a Deus. Sabe o que é isso? Aqueles que são marcados pelo Espírito, pela palavra da verdade, esses começam a engrandecer a Deus. Não importa o que vai acontecer amanhã, o importante é que eles sabem, têm certeza que a palavra de Deus vai se cumprir sobre eles, e que a semente do Espírito é poderosa. Então começa a profetizar, comece a louvar, comece a agradecer a Deus, porque você é alguém marcado pelo Espírito de Deus. Maria começou a louvar a Deus, Zacarias começou a profetizar grandezas de Deus, porque estão marcados pelo Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, irmãos, ali há liberdade para profetizar. Ei, Zacarias não era profeta, era sacerdote, mas a Bíblia diz que ele profetizou. Ei, queridos, vamos parar de andar debaixo de regra e dizer: ei, não existe mais profeta, por isso não podemos profetizar. Ei, não confunda ministério profético com profecia. O Espírito do Senhor, aonde o Espírito do Senhor está, ele usa a sua vida para profetizar que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus salva, que Deus liberta, para profetizar maravilhas. Então comece a usar a sua boca para profetizar maravilhas, porque o Espírito do Senhor está em vós.
Senhor está em mim. E se o Espírito do Senhor está em mim, eu posso profetizar segundo a palavra. Segundo a palavra, eu posso profetizar: ei, Cristo voltará, porque a palavra diz que Ele voltará. Eu posso profetizar: ei, vai haver muita salvação, porque a palavra de Deus diz que haverá muitos e muitos salvos diante do Senhor. Então, sendo do Espírito, por que você não está profetizando mais? Por que você não está cantando mais? Por que você não está adorando mais? Por que você não está rendendo glórias, graças, aleluias ao Senhor? Por que você não faz isso mais? O Espírito do Senhor está sobre nós. Glória a Deus. Porque é pelo Espírito que nós entendemos que somos filhos de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer: olha, pelo tamanho da sua religião, pelo tamanho do seu sacrifício, pelo tamanho da tradição que você tem e a sua igreja tem, não, é pelo Espírito de Cristo. Não é por sua posição, não, é pelo Espírito de Cristo. E se o Espírito de Cristo está nele, estes são chamados filhos de Deus. Portanto, não queira uma vida longe do Espírito de Deus. Se empenhe neste ano que está terminando e vai se iniciar um novo ano. Se empenhe em buscar ser íntimo de Deus, por intermédio do Espírito de Cristo, por intermédio de oração, por intermédio de humilhação. Não é por regimes de religiosidade, mas é por intermédio de humilhação, é de render oração a Ele e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais ser íntimo contigo, porque eu sei que o Teu Espírito está sobre mim, e a vontade do Teu Espírito é que eu esteja posicionado, é que eu esteja posicionada para profetizar, para declarar as grandezas do Senhor, porque pelo Teu Espírito os meus lábios são abertos, pelo Teu Espírito os meus olhos podem ver as grandezas do Senhor, pelo Teu Espírito meu coração é quebrantado para se constranger mais e mais a cada dia, ser constrangido a Te buscar, ser constrangido a ter uma vida de humilhação, uma vida diária, de alimento diário, pelo Teu Espírito eu me constranjo. Quantas vidas não vivem mais pelo Espírito e não se constrangem mais, não se sentem mais culpadas de nada, vivem fazendo, pensando o que quiser, não repreende mais pensamento, não repreende vontades, não repreende desejo, não repreende engano, vai aceitando tudo, vai aceitando fraqueza, vai aceitando engano, vai aceitando desejos ruins, vai aceitando sentimento ruim, não se constrange mais. Mas a igreja do Senhor, ela se constrange pela presença do Senhor, ela é constrangida quando ela está diante de alguma coisa que te afasta da palavra, que te afasta da santidade, que te afasta do louvor. A igreja se constrange, a igreja sente, e a igreja percebe o Espírito do Senhor falando: ei, volte-se para mim, porque sem mim você nada pode fazer, sem mim você não é filho, sem mim você não é filha, volte-se para mim. Ei, como é que está o seu nível de constrangimento diante do Senhor? Aleluia. Uma igreja que não se constrange mais, essa igreja se mistura com tudo, essa igreja aceita tudo, não se constrange mais com a santidade, não se constrange mais em colocar sua vida mais e mais diante do altar do Senhor, não se constrange mais porque não ouve mais a voz do Espírito, não ouve a voz do Espírito, porque está acostumado a ouvir voz de homem. Uma igreja que está condicionada a ouvir somente a voz do pastor da sua igreja, ela não busca mais a voz do Espírito, porque ela entende religiosamente que o pastor tem a voz do Espírito, mas a igreja, ela precisa se despertar no seguinte termo: que Deus te chamou para que você ouça a voz dele. Aleluia.
sacerdotes, porque era uma legião de levitas sacerdote, e cada mês tinha um turno de alguns escolhidos para estar no meio. Tinha muitos sacerdotes mais experientes do que Zacarias, mas Zacarias decidiu ouvir a voz do Senhor. Ei, igreja, decida ouvir a voz do Senhor. Não decida ouvir somente a voz de homens inspirados por Deus, mas decida que você é um homem, é uma mulher inspirada por Deus, cheia do Espírito Santo. Você precisa ter essa convicção. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor fala comigo, me direciona, me guia e orienta por meio da tua palavra. E você precisa ter essa certeza. O Espírito Santo está sobre você e está falando com você. Aleluia. A igreja aqui é constrangida pelo Espírito. Ela não vai esperar somente a voz de Deus falando através do outro, através do irmão, através da irmã. Não. Essa igreja vai buscar Deus falar com ela. Será que esse ano que está para iniciar, você pode fazer um propósito com Deus e dizer: Senhor, eu vou te buscar a tal ponto que o Senhor vai falar comigo intimamente, porque o teu Espírito está sobre mim. Eu vou ouvir o Senhor através do irmão, através da irmã, através do pastor, através do louvor, através da oração, mas eu vou ouvir também o Senhor falar comigo nos meus ouvidos, suavemente, intimamente. O Senhor falar com você em todas as esferas, em todos os níveis. Será que nesse ano que está para iniciar você pode fazer um propósito com Deus nesse sentido? O Senhor falar com você intimamente. Porque esses homens, essas pessoas bíblicas, o Senhor falava com eles intimamente. O Espírito do Senhor está sobre vós. E se Ele está em vós, você ouve Ele falar. Seus ouvidos são abertos. Todo bloqueio nos seus ouvidos são quebrados em nome de Jesus. Ou todo bloqueio no teu coração já está quebrado em nome de Jesus. Você está livre para ouvir a voz do Espírito Santo. Se é que você quer, se é que você deseja, se é que você anseia fortemente que o Espírito do Senhor te conduza a Ele, você vai passar a ter uma vida mais e mais íntima com o Espírito de Deus. Ele vai falar fortemente nos teus ouvidos e você vai proclamar as grandezas de Deus. Em nome de Jesus, receba vida, autoridade, intimidade no Espírito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. E aplaude a Ele se você crê. Ouvir a voz do Espírito é se render àquilo que você não imaginava poder, não imaginava que você fosse possível para você. Isso é se render à voz do Espírito. É dizer: eis-me aqui para o impossível. É dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, para o impossível do Senhor. Lembra vocês? Os teólogos deste tempo estão dizendo assim: ei, não acredite em ninguém que diga ouvir o Senhor. Se você ligar a internet para ver estudos bíblicos, você vai ouvir os teólogos. Eles estão tão frios, tão presos somente ao que é bíblico, mas não estão enxergando o que é bíblico. E o Senhor falou com a sua igreja desde o princípio, desde o Sinai. Quando Moisés está libertando o povo, Deus falou tão fortemente no Sinai que toda a congregação ouviu, a ponto que a congregação se levantou e disse: Moisés, fale com Deus, porque nós não temos ouvidos resistentes para ouvir a voz de Deus. Aí chega no Novo Testamento, Deus está falando com a sua igreja, Deus está usando a sua igreja, falando com seus discípulos. Deus fala não somente com os apóstolos, mas fala também, se revela a Estevão, o obreiro da igreja. Deus se revela e fala com
antigamente era. Em Atos 10. Deus fala o tempo todo com o teu povo. Aí os teólogos hoje estão andando somente presos na palavra, mas não estão enxergando que está na palavra, que a vontade de Deus é falar com o seu povo. E aí estão ensinando assim: ei, desconfie de alguém que de novo o Senhor falou. Não, querido, desconfie de alguém que diga que o Senhor falou coisas ao contrário da palavra. Mas se o Senhor falou aquilo que está na palavra dele, você precisa crer. Se o Senhor falou contigo coisas que é concernente à palavra dele, você precisa crer que o Espírito de Deus está falando contigo. Porque hoje a frieza espiritual está tão grande que ninguém quer mais crer, ninguém quer mais ensinar que o Senhor está pronto para falar com o teu povo. O Senhor quer falar o tempo todo com você. Aleluia. Na igreja, na sua casa, no trabalho, onde for. Basta você ter uma vida reservada para Ele. Ele vai falar com você. Mas a frieza espiritual está tomando conta de uma tal forma neste século, neste tempo, que a igreja está caminhando sem ter percepção de que o Senhor está falando, de que o Senhor está chamando uma igreja para lugares de intimidade, para falar com Ele. Porque não faz sentido o Deus que te chama para orar, para ter uma vida de oração, e Ele não se comunicar com você. Deus não chama a igreja para ter um diálogo, um monólogo, não. Para somente você falar, somente você orar, e Ele não falar, e Ele não responder você. Deus te chamou para ter comunhão, intimidade, falar com Ele, ter um diálogo com Ele, ter intimidade com Ele, por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de entrega. Porque o Espírito do Senhor está sobre a sua igreja. Aleluia. Jesus disse que o Espírito está sobre vocês, e Ele vos lembrará tudo que eu vos tenho dito. O Espírito vai lembrar como? Falando. Como é que o Senhor vai nos lembrar da palavra dele? Falando conosco, dando diálogo conosco. Então, comece a crer que você vai ter uma intimidade tamanha com o Espírito de Deus, que você vai ter diálogos com Ele, de edificação, de transformação de vidas, porque o Espírito do Senhor fala. Foi o Espírito do Senhor que falou com Cornélio e mandou mensageiros na casa de Pedro. O Espírito do Senhor fala, irmãos. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor é a pessoa de Cristo dentro de você. Porque o Espírito do Senhor fala, eu e você, como Paulo disse, podemos declarar que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O Espírito do Senhor está falando com você. Levante a sua cabeça. Tu és meu filho, tu és minha filha. Você foi comprado por sangue na cruz do Calvário para ser chamado filho e filha de Deus. Portanto, se levante firme, porque o Pai está com você e está falando com você para ter uma vida íntima com você, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar aqui os irmãos para apresentar os elementos. Porque aqueles que têm parte com Ele, aqueles que se entregaram a Jesus para ter uma vida santa com Ele, reta com Ele, aqueles que reconhecem que só Jesus é Senhor e Salvador, e tem aliança com Ele, compromisso com Ele, de ser aperfeiçoado mais e mais a cada dia, você pode fazer parte do corpo do sangue. Mas se você ainda não se entregou a Jesus, se você ainda não se rendeu
ao senhorio e ao poder de Jesus, você